Lewis Hamilton está de volta. Na primeira declaração pública depois da longa ausência que começou no fim do ano passado, o heptacampeão não quis entrar em guerra declaratória, mas foi duro ao cobrar a FIA. Ainda prometeu: vem que vem forte como nunca para 2022. E agora, o que esperar de Hamilton nessa nova temporada? Foi um dos assuntos do Paddock GP desta semana. Com a apresentação oficial da Mercedes na última sexta-feira, Lewis Hamilton voltou a dar declarações públicas longe do seu Instagram. O heptacampeão negou que cogitou a aposentadoria, falou que ainda ama o esporte, citou que serão necessárias mais ações da FIA para recuperar a confiança e também pediu para que o relatório sobre o GP de Abu Dhabi fique público. O Evelyn Guimarães, o homem voltou. O que esperamos desse homem para 2022? Se ele voltou com aquela coisa assim, vocês mexeram com a pessoa errada, ou vai depender muito desse carro aí, que ele não deu muita declaração sobre o carro em si, né? Mas ele falou muito mais dele do que foi falado ao longo desses últimos 2 meses. Mas, enfim, o Hamilton, tendo o carro que a gente espera da Mercedes, vai para as cabeças porque ele está entalado? Eu acho que sim. Ele falou pouquíssimas coisas mesmo do carro, ele só disse que algumas mudanças no cockpit, que algumas mudanças, pequenas correções que ele percebeu nesse shakedown só. Disse que estava relativamente feliz com o carro, mas eu achei, obviamente, um Hamilton maduro, né, falando sobre todas as coisas. Ele não deixou de falar sobre nada do que aconteceu lá, deixou muito claro essa questão de Abu Dhabi, do respeito pelo campeão, pelo Max Verstappen e tudo mais, e puxando a pressão, né, para cima da FIA aí, que não confia tanto, que tende realmente tornar público. Eu acho que ele está correto nisso. Acho que é uma coisa que eles precisam realmente bater na tecla, assim. Mas chamou muita atenção a serenidade dele, conversando, fazendo essas entrevistas todas, né? Muito bem preparado para essa volta, né? Que não se dá à toa, na verdade. Quando ele diz assim, eu jamais pensei em me aposentar, é isso, a gente acredita nisso, claro, né? Mas, e também na forma como ele fala sobre o que aconteceu, né? Realmente com muita serenidade, com muito maduro mesmo, exigindo respostas, e acho que ele tem toda a razão de pedir essas respostas. Mas o que eu gostei mesmo foi da última resposta, que ele fala que se as pessoas acham que o melhor dele foi visto no ano passado, é porque elas não viram esse ano. Então, assim, Gostei da provocação, gostamos dessa treta, voltou do paredão querendo, né, vingança. Então, assim, estamos ansiosos por isso, assim, mas brincadeiras aí, maduro, né? Assim, a pessoa preparada para o que está acontecendo, nada mais deve surpreender muito o Hamilton nessa altura do campeonato, mas certamente lá dentro tem um espacinho para revanche, né? Só um outro ponto, Gá, que é também o que ele foi falando ao longo do tempo sobre o que ele guarda de 2021, que vai ser até difícil de ele digerir simplesmente num estalar de dedos. Por mais que ele tenha serenidade, por mais que ele tenha maturidade em relação a tudo que aconteceu, ele demonstrou isso na apresentação, é difícil, né, esquecer de uma vez por todas. Até que ponto um eventual ressentimento do Hamilton com relação a isso pode prejudicá-lo nesse ano? Passar essa borracha vai vir com a primeira prova, tipo, ele baixou a viseira, pôs o capacete, esqueceu o ano passado, ou em algum momento a briga com Verstappen, as discussões que os chefes de equipe tiveram no ano passado, podem ser um empecilho para o heptacampeão? Aí eu acho que entra a versão do Hamilton de ser um cara de 30 e tantos anos hoje, sabe? Eu acho que o Hamilton em 2008 poderia sentir essa pressão, desse jeito, de não digerir bem uma derrota, de achar que foi prejudicado, de achar que há um esquema contra ele, enfim. Eu acho que aquele Hamilton poderia sentir isso, mas o Hamilton de 15 anos depois, de
7 títulos depois, de tantas disputas por títulos, de vitórias e de derrotas também. O Hamilton perdeu essa de 2007, mas ele perdeu também do Rosberg, ele perdeu do Verstappen. Então ele teve derrotas para aprender a conviver com isso também. Eu acho que as declarações são normais. Estranho seria se ele falasse que não acha nada de errado no que aconteceu no passado, que ele acha que a FIA está ótima e que tem que continuar do jeito que está. Então eu sinceramente não vejo nenhum problema nas declarações dele. Acho que às vezes ele acaba talvez indo um tom acima do que ele poderia ir, mas eu não me sinto muito bem para julgar, porque é uma situação realmente extrema de um título que foi o título mais dramático que a Fórmula 1 teve nos últimos tempos, numa disputa que foi a disputa mais dramática que a Fórmula 1 teve, uma rivalidade muito aflorada, e que sim, ele foi prejudicado na última prova, e que ele foi prejudicado em Jeddah principalmente, naquele break test. Então ele tem motivos para estar assim. Então eu entendo completamente o lado dele. Agora, a partir do momento que ele vai para a pista, eu acho que não vai essa versão das declarações. Eu acho que vai uma versão de um cara que quer vencer a qualquer custo, como já queria no ano passado. Sabe, eu não consigo ver o Hamilton mais motivado do que ele já estava no passado. O que a gente viu na reta final do ano passado foi a melhor versão do Hamilton do ano, de longe. De longe. Ele é um cara que até certo momento da temporada tinha cometido alguns erros, tinha tido um GP de Mônaco muito ruim, tinha feito uma besteira em Baku, uma besteira na Emília-Romanha. A partir do momento em que a Mercedes melhorou daquele jeito, o Hamilton estava imparável, né? E ele estava com muito sangue nos olhos. Olha a comemoração dele no Brasil, né? Faltou o cara dar uma volta olímpica, subir no alambrado, pular no braço dos caras. Mas toda a vitória que ele teve na segunda metade de temporada foi a versão Prime Hamilton, sabe? Foi o Hamilton de 2020, por exemplo. O Hamilton de 2020 era um cara praticamente perfeito. E ele teve essa versão Prime Hamilton durante boa parte de 2021, e só assim, e com a Mercedes melhorando muito, ele chegou no Verstappen. Porque a Red Bull e o Verstappen estavam absurdamente fortes também. Então eu acho que a gente não vai ver uma versão melhor do Hamilton do que a gente viu no final do ano. Eu acho que vai ser uma continuidade de um Hamilton querendo muito, porque ele queria muito já. E aí o que vai acontecer na pista vai depender muito do que Mercedes e Red Bull vão fazer, mas com certeza vão ser dois pilotos querendo muito, se detestando muito e dividindo cada espaço como se fosse o último espaço da vida deles. Muito bem, eu lembro até de uma frase, eu não lembro de que livro, do Lima Barreto, que resume muito bem. Ele dizia o seguinte: Tapachema. É só isso. Lima Barreto, né? Lima Barreto dizia isso. Eu lembro, não sei se... Eu não lembro nem se o Triste Fim de Policarpo Quaresma é de Lima Barreto. Sim, é a principal obra dele. Acho que foi lá que eu vi, que é muito patriota, como o Hamilton Tapachema. E você, o que acha que Hamilton fará em 2022? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.